Professor, a pessoa trabalha numa área e faz um curso totalmente fora daquela área. Esse curso vai ser valorizado ou ela deve definir que área de fato ela quer seguir para ter determinação na área que ela tem mais afinidade, mas muitas vezes a afinidade dela, o salário é baixo. Aí é uma opção, aí o senhor vai também responder. Eu me informei, tem um caso aqui de uma aluna que se formou depois dos 30 anos em arquitetura. Esse é um exemplo, tem de vários. Só que ela nunca trabalhou. Como ela pode se destacar? Participar de conferências, congressos, é uma forma de mostrar que não está no mercado, mas está atualizada? Sem dúvida. A gente pensa em competência, né, no CHA, lá, o CHA, né, conhecimento, habilidade e atitude, ela está ali adquirindo conhecimento. Tá? E aí a sugestão para que ela consiga acesso ao mercado é projetos. Né? A arquitetura é uma área que propicia, né, que você tenha ali projetos e que você consiga trabalhar não necessariamente sendo colaboradora de uma instituição. Né? Então você pode pegar algum projeto, relata esse projeto no currículo. Né? Então é arquitetura e design, é arquitetura na questão mais das construções, né, da edificação, tenta, de alguma maneira, se inserir em projetos, tenta vender projetos, tenta construir projetos para que você consiga, né, preencher essa lacuna, porque hoje eu enxergo dessa maneira, você tem um grau de atualização grande, quando você vai em congressos, você participa de cursos, de palestras, você está preenchendo o C do CHA, o conhecimento está ali. Né? A habilidade e atitude, a empresa ela vê no dia a dia e ela supõe através do currículo. Então, hoje, o que vai aumentar muito a sua chance é ter algo nessa linha. Por isso, a sugestão dos projetos. Tá? E aí, a gente tem um outro cenário que, se for do interesse, a gente pensa mais adiante, que é uma questão de empreendedorismo, né? Como se posicionar dentro das redes sociais, como se posicionar em termos comerciais, como construir um contrato. Aí a gente já entra em outras áreas, né? Algumas delas das quais seria até legal ter outros profissionais para um bate-bola, mas aí é um outro caminho. Inicialmente, pense em como conseguir um projeto para inseri-lo ali no currículo. Tá? E a outra dúvida era no sentido de uma formação muito diferente da carreira, né? É um reposicionamento, né? Você está ali buscando, né? Acredito eu que você já tenha, como Bukowski, né? Trabalhado por um período em algo que não te satisfaz mais e a partir dali identificado uma paixão, né? Um novo interesse. E aí a gente precisa entender e pensar melhor em quais são as formas de construir essa ponte. Primeiro, porque se eu excluo isso do meu currículo, eu apago a minha história e eu deixo de mostrar para as empresas todas as competências que eu adquiri nessa trajetória. Tá? Então, não é porque eu fui psicólogo a vida inteira e, de repente, decidi ser músico que as coisas vão mudar. Né? Minha carreira de psicólogo traz, em alguns aspectos, características que podem ser válidas. Eu só preciso construir um currículo que comunique isso. Tá? E aí é de fato um desafio, é interessante um processo que te oriente nessa linha. Mas já começa a pensar nessa sua carreira e na sua nova profissão para que você consiga, né, na descrição das suas experiências, desenhar esse caminho. Você tem que aproximar as coisas. Porque se elas ficarem muito distantes, realmente elas dificultam. Né? Você tem ali um cenário que, em termos de competitividade, te coloca à margem daquele que já tem um currículo totalmente linear. Professor, então um currículo mal elaborado, a pessoa pode perder a oportunidade de uma entrevista? Sem dúvida. E eu peço que o senhor explique assim detalhadamente, as perguntas vêm agora de Guarulhos também, aquela dúvida. Como tem alunos que participam de todas as lives, a pessoa tem que fazer 200 horas, já está com 1.400. Como, de forma objetiva, ele insere esse conhecimento extracurricular do seu currículo, se isso, de fato, valoriza ou não ele ter conhecimento e opinião sobre diversos temas e assuntos? Primeira questão, sim, sem dúvida. Currículo mal elaborado é o que mais corta candidato e
E o mais complexo disso é que vocês não ficam sabendo, né? Erro de português, conteúdo confuso, raciocínio confuso, poluição, que eu falo poluição no sentido de muita informação misturada, por isso que eu sugiro sempre o tópico, né? A pessoa coloca lá, trabalhei na empresa XPTO, do mês ano tal ao mês ano tal, no cargo tal, funções. Ela começa a escrever a vida dela ali, dá um texto de 7, 8 linhas seguidas ali. Está muito poluído. Tá? Por isso que eu sugiro o tópico. Então, o currículo mal elaborado, ele acaba tendo uma atenção menor, e quando eu falo atenção menor, muitas vezes é segundos, né? A gente acaba passando por muitos currículos, então você tem, inevitavelmente, essa questão mais direcionada, né? Então, se está muito poluído, a gente corta. Se tem muito erro de português, eu subentendo que aquela pessoa vai errar, né? Na hora de redigir um e-mail, ela vai errar na hora de se comunicar com alguém, ela vai errar, né? Então, o erro de português também é um ponto que pega bastante. E eu sei que às vezes é falha de digitação, mas o selecionador não sabe. Então, a revisãozinha mostra, inclusive, um cuidado, um apreço, né? Você está se vendendo ali, o currículo é como se fosse a embalagem da caixa que você é, né? Então, a embalagem chama, né? Então, essa atenção vale muito a pena, né? Uma revisãozinha básica, às vezes uma teclinha a mais que você digitou, passa uma impressão diferente a seu respeito. E em relação aos cursos, a gente tem que, inclusive, focar nas áreas que são, né? A gente está direcionando tudo para o mesmo foco. Então, eu tenho que focar naquilo que faça sentido para a carreira que eu quero. Tá? Eu vi vou pegar o exemplo da arquiteta. Ela viu uma live sobre... cidades, por exemplo. A gente fez sobre urbanismo, mobilidade urbana. Super a ver. Né? Urbanismo, super a ver. Coloca. Agora ela viu uma live sobre implante capilar, nada a ver. Não faz sentido. Né? Ela viu essa nossa live aqui, para o pessoal de ADM, de RH, de direito, faz super sentido. Para ela, talvez nem tanto. A próxima live, se a gente chegar na terceira falando, por exemplo, de relacionamento interpessoal, aí eu acho que é algo que vai valer para quase todo mundo. Né? Então, pensa nessa linha. Faz sentido? Me conecta? Mantém uma linearidade? Seu currículo é um quebra-cabeça. Ou seja, ele tem que ter o mesmo sentido em todas as peças. Né? Se uma peça não se conecta com a outra, não monta. E é isso que você tem que pensar. É esse o seu raciocínio. Tal curso me mantém focada, mantém a pessoa que analisa aquilo focado, entendendo que eu tenho um interesse específico, ou vai me desviar? Se desviar, não coloca. Tá? E coloquem também trabalhos voluntários, é legal, é interessante. Mostra um pouco também dos seus interesses pessoais, e hoje a gente entra num cenário onde o coeficiente intelectual ele perde importância em relação ao coeficiente emocional. Tá? Então, hoje a gente prefere profissionais que não tenham tanto conhecimento, óbvio que depende da função, depende da especificidade, mas a gente prefere treinar alguém com bom temperamento do que contornar uma pessoa extremamente inteligente com um mau temperamento. Tá? Então, o trabalho voluntário ele direciona um pouco de quem você é, né? Do que você gosta, das causas com as quais você se dedica, né? de como você é enquanto pessoa. Tá? Então, é um ponto interessante também que, se o currículo não ficou muito extenso, deve ser levado em consideração. Passou ali, uma página ideal, 2 páginas para pessoas que têm mais carreira, óbvio, vai chegar em 2 páginas. Mais que isso já começa a ser poluição, então já tomar cuidado, né? Inclusive nas experiências profissionais, as 3 últimas, tá, gente? Não vai colocar a experiência que você teve lá no primeiro emprego até hoje, né? Às vezes a pessoa passou por 8 empregos e coloca os 8 lá, então, né, não faz sentido. E também priorizem estabilidade. As empresas precisam muito de pessoas estáveis, né? Passou mais tempo em casa, numa determinada empresa, numa casa, você coloca ali aquela como um destaque. Então, eventualmente, uma que você ficou 4 anos não é das mais atuais, pode colocar, mas toma esse cuidado para não passar de 3.
Professor, só vou fazer a última, e aí porque eu peço desculpa aos alunos, mas em respeito ao professor que vai entrar em aula, um caso que está vindo de mais que um aluno, nós temos as cotas para as pessoas com deficiência. Então, toda empresa tem que contratar uma porcentagem para cumprir a cota. Então, tem alguns alunos que dizem que conhecem, ou é filho, ou é sobrinho que tem deficiência, síndrome de Down, entre outras. Mesmo tendo a cota e a empresa é obrigada a contratar, é bom também fazer o currículo para as pessoas com deficiência leve ou física? Sim, sem dúvida. O currículo, ele te coloca no cenário de competição. Sem o currículo, você não aparece. Tá? Existem várias pessoas com deficiência. Se você não tem o currículo, a outra tem. Então, coloca. E aí, via de regra, né, se você quiser anexar um laudo médico, se você quiser anexar um CID, legal. Tá? Mas coloca, tem que montar o currículo, né? Senão o mercado não tem acesso a você. O currículo é uma apresentação. Né? Nós, contratantes, temos cartão de visita. Né? Eu vou visitar uma empresa na qual eu quero prestar um serviço, eu dou meu cartão. Ó, tá aqui meu cartão, caso você precise ou caso você queira algo que eu possa fazer, está aqui o meu cartão. O currículo é parecido. O currículo ele é o cartão de visita de vocês. Muitas vezes a gente faz um processo, fecha a vaga. Depois de alguns meses, essa pessoa é chamada para outra empresa ou não fica lá por algum motivo, eu não vou fazer o trabalho de novo. Eu vou olhar os currículos das pessoas que eu já entrevistei. E aí é muito mais fácil. Então, eu já entrevistei o fulano. Olha, fulano, te entrevistei há 6 meses atrás. Não sei se você lembra, vaga XPTO, e ela tornou a aparecer. Qual o seu momento? Você está trabalhando? Te interessa? Eu já fiz o processo com ele. Então, o currículo ele é essencial. Ele fica muitas vezes ali, né, na pilha dos stand-bys para ser acionado em segundo momento. Então, para todo mundo, gente. O currículo é importante. Professor, se eu concorro a uma vaga, eu tenho que colocar as habilidades daquela vaga. Sim. Não adianta eu ter uma outra experiência e aqui eu não inseri. Tem uma outra pergunta que acabei eu me perdendo aqui, estava com ela aqui para fazer de um aluno que nos encaminhou. Bom, os elogios são fantásticos, a gente vai retornar. Ai, me perdi, eu peço perdão aqui para o aluno. Eu só quero lembrar vocês, alunas e alunos, que o professor Tiago retornará também no dia 11 de novembro, a gente estava falando, a próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, ele vai falar construindo sua carreira. Então, tem muitas perguntas referentes após o currículo, então a gente vai tratar no dia 12 do 11, quinta-feira, e a nossa última desse semestre, dia 19 do 11, que a gente vai fechar sobre a empregabilidade, gestão da carreira e tudo mais. E nós vamos fazer lives que também vão estar se comunicando. Então, dia 12 do 11, estará o professor aqui falando sobre carreira. No dia 13 do 11, que é uma sexta-feira, nós vamos ter as professoras do curso de psicologia, professor Tiago, falando sobre habilidades sociais e a construção de relações saudáveis, o que também vai interferir muito né? Sem dúvida. E no dia 16 do 11, professor, nós vamos falar também com 2 professores de psicologia, que vamos falar sobre como planejar seus estudos e sua formação acadêmica para, né, o crescimento de cada um. Então, a gente vai ter uma série de lives focando nesse tema, mas, de fato, professor, o interesse é muito grande, a participação é intensa, temos aqui mais de 7 mil pessoas nos assistindo ao vivo. Não consigo mostrar as fotos de vocês, tem alunos no transporte público mandando foto, tem alunos reunidos com a família, tem pais que trouxeram seus filhos para entenderem esse movimento de inclusão. E aí, e quais são os erros mais comuns no currículo para ele ser excluído e quais são os detalhes mais importantes para ele ser valorizado? E aí eu passo a palavra para o senhor fazer o encerramento de hoje. Perfeito. Erros mais comuns, né, como eu mencionei lá, é português, né, escrita ou semântica equivocada. Foto, cuidado com foto. Né? Se você opta por um currículo, não é necessário. Se você opta por um currículo com foto, que seja uma foto profissional.
tá? Então não vá colocar uma foto na praia, não vá colocar foto com filtro de Instagram. E eu falo porque são coisas que chegam, tá, gente? Tem foto de candidato com cerveja, latinha de cerveja na mão, tem foto de candidato com boné, tá? Tem foto de candidato em cima de moto, tem foto... Então, uma questão que pesa bastante. Dados corretos, telefone correto, tá? Uma vez que o telefone tenha sido colocado, fica de olho, né? Se policia para que você tenha ali sinal para receber o contato. Eu sei que às vezes não dá, mas coloca um recado. Então, se a empresa tenta me ligar e não consegue, ela vai tentar esse recado, avisa esse recado. Muitas vezes a pessoa coloca um telefone para recado, a gente liga, a pessoa nem sabe do que se trata, e aí fala que vai anotar, não anota, instrui a pessoa, fala, olha, uma proposta de emprego que eu vou receber, esse currículo, eu mandei alguns currículos com seu contato, instrui essa pessoa, né, porque muitas vezes a gente percebe que o recado foi dado, mas não foi transmitido. Então, tem esse detalhe também. Questão do e-mail, como a professora muito bem citou, são pessoas, não é porque para mim não tem problema que para o outro também não tenha, né? Então, tentem e-mails que sejam neutros, tá? Poluição, muita informação misturada, não é legal. Trabalho em tópico, avalia a conexão de uma linha com a outra, né? Quando eu falo lá em objetivo, qualificações, experiências profissionais, tudo isso tem que traduzir, tem que dizer uma mesma coisa. Eu tenho que falar uma linguagem só, tá? Ou seja, eu tenho que me direcionar para um interesse, tá? Então, se você começa a jogar para vários lados, você acaba não jogando para nenhum, porque alguém está focado. Então, na hora da competição, eu vou olhar o papel daquele que tem tudo a ver e preferir ele ao invés daquele que tem um pouquinho de cada coisa, tá? E aí, para finalizar mesmo, eu ia falar um pouco... Desculpa, veio a pergunta que o aluno me cobrou e ele me lembrou e eu tenho por obrigação. A melhor forma de entregar o currículo é na empresa, é para ter de porta em porta, para ter palma na frente? Qual é a melhor cartão de visita para a pessoa? E aí, professor, tem alunos pedindo se o senhor tem redes sociais, se é possível acompanhar o seu trabalho, para acompanhar suas dicas que são só elogios, dizendo que a Uninove tem se destacado muito com essas lives, promovendo temas importantes, e hoje é uma unanimidade, parabenizando o senhor pela clareza, pelas dicas. Tem alunos assistindo a live já tentando organizar o seu currículo. Ótimo, que bom, gente. É a tal da disciplina, parabéns. Hoje, o melhor modelo é internet, tá? Bater em porta já não é mais um cenário, né? E isso eu digo de forma quase unânime. E aí tem uma dica, um pulo do gato, que é envia o currículo, né? E identifica, liga para a empresa para avisar que enviou. E aí não é ligar e avisar para enviou para o primeiro que atende. É tentar identificar o responsável pela vaga. Tá? Então, às vezes, a Juliana atende o telefone e você já fala para ela, envia um currículo para a vaga tal. Não é assim. Olha, Juliana, eu notei que vocês estão anunciando uma vaga do cargo XPTO e eu gostaria de falar com o responsável por ela. Eu sou interessado e queria... por 2 minutos, falar um pouco sobre o meu currículo que foi encaminhado. Quem é esse responsável? E se ela te direcionar, né, você vai para essa pessoa de forma objetiva, clara e direta, explicar, olha, eu enviei um currículo para a posição tal, porque eu acredito que haja, né, uma sinergia muito grande, e aí, muito resumido, porque eu fiz exatamente isso na empresa tal, na qual eu tive estabilidade e eu gostaria de ter a oportunidade de me apresentar para você. Posso marcar uma entrevista contigo? Inverteu a cena, é você que agendou sua entrevista. Tá? Eu vou falar um pouco, isso foi um spoiler da próxima, mas eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre estratégias para fazer isso na semana que vem. Redes sociais, confesso que eu ainda não estava muito empenhado nisso, mas eu há algum tempo criei, tá? Tenho... tá aparecendo o site da minha empresa aí para vocês, tá? E eu criei um canal do YouTube que chama Psicopapos,
papo de conversa, né? PSICO, papos, PAPOS. Tem conteúdos que ainda não estão nessa linha, tá? Eu fiz o canal para ajudar os alunos com as matérias, então tem conteúdos que eu gravo falando sobre dúvidas deles e agora eu vou começar a falar justamente sobre essa questão de mercado, se vocês quiserem seguir, né? Caso não achem por Psicopapos, tem a Twitch também, Psicopapos, e no YouTube, se vocês procurarem psicólogo Tiago Oliveira dos Santos, vai aparecer lá um logo laranja com Psicopapos, tá? Então, tanto pelo meu nome quanto por Psicopapos, vocês vão achar. Se vocês puderem se inscrever, eu vou construindo o conteúdo a partir de agora. Então, façam comentários em outros vídeos, porque aí eu vou pegando os comentários de vocês para sugestão de tema e eu começo a produzir conteúdo lá. Tá bom? Muito obrigada, professor. Eu vou aqui também dizer que a gente está terminando a live. O pessoal aqui, os técnicos maravilhosos do estúdio, vão manter as redes sociais do professor. E eu vou dizer que a live de hoje está disponível no canal de YouTube, então, da Uninove. Obviamente, só vale horas, comentários e certificado quem nos assistiu ao vivo pela plataforma APA e pelo aplicativo no celular. Mas eu vou pedir para vocês reassistirem, revisitarem a live, porque tem várias dicas, várias perguntas de outros alunos ou alunas responderam as suas dúvidas, e essa é a primeira de 3. Então, nós temos mais 2, onde o professor vai estar aprofundando. Então, assistam a live no canal de YouTube, a live de hoje, compartilhe para familiares e amigos, e são só elogios até o momento, professor, do seu trabalho, da sua disponibilidade, e que o senhor possa retornar várias vezes aqui conosco e podemos pensar, quem sabe, para o próximo semestre, uma nova sequência, porque é sempre bom falar desse assunto, né? E o senhor também pensarmos a perspectiva pós-pandemia de mercado de trabalho. É um tema que muitos alunos perderam emprego e estão pensando como que pode ter essa realocação. Professor Tiago, vou passar a palavra para o senhor, muito agradecida, em nome de todos os alunos e alunas aqui da Uninove, a nossa gratidão pela sua disponibilidade, seu conhecimento e uma forma tão gostosa de passar essas informações fundamentais. Eu convido você, aluno e aluno, amanhã às 17h30 estaremos aqui conectados novamente, falando de um outro tema, que é a questão de tráfico de animais silvestres, e vou passar então a palavra para o professor Tiago fazer suas considerações, que logo ele vai entrar em sala de aula, eu estou preocupada que ele sai tomar um cafezinho, alguma coisa. Professor Tiago, é só agradecimento. Obrigado, Viviane. Adriana, muito obrigado, eu não sei se você está assistindo ou assistirá. Uninove, muito obrigado por tudo, pela oportunidade de me ter na casa, né? Eu sou muito grato por vocês, né? Tive, através dessa abertura de portas que a Uninove me proporcionou, a chance de conhecer pessoas tão boas, tão interessantes, tão profundas, né? Meus alunos queridos. Vou atrasar, tá? Mas daqui uns 10, 15 minutinhos estou por aí. E, gente, foi um prazer enorme. Espero vocês aí na semana que vem e espero que vocês acompanhem os outros temas aí, porque de fato são muito interessantes nessa questão das habilidades sociais, né? Então, tá tudo muito vinculado. Então, conto com vocês. Um forte abraço e até semana que vem. Muito obrigada a todos. Até amanhã às 17h30.